Santamariense. Santa Maria, Rio Grande do Sul. 13 horas e 29 minutos. A partir de agora, na Rádio Santamariense, você ouve o programa A Voz do Calvário, na apresentação de Valmir Justen. A Voz do Calvário, a voz que vai longe. O tempo. O tempo é um fenômeno interessante. A cada ano que se passa, observamos em nós mesmos as mudanças que o tempo opera. Nós não o vemos. Vemos somente as marcas e os resultados que ele deixa. Entretanto, não há nada de errado com o tempo. É o curso natural das coisas. Disse o sábio Salomão: há tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E em meio a tantas mudanças, será que podemos encontrar alguém que seja imutável? Sim, para a alegria e tranquilidade daquele cuja fé está firmada em Cristo, a rocha eterna, encontramos o maravilhoso testemunho das Santas Escrituras que afirmam: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Que maravilha podermos descansar em Cristo Jesus, sabendo que Ele não muda. E não muda porque não tem necessidade de mudar. Ele é perfeito e eterno. O seguidor de Cristo não se impressiona mais com o tempo. Para ele existe em sua frente apenas a eternidade. A eternidade com Cristo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, por isso estamos novamente chegando no recesso do seu lar com mais uma audição do programa A Voz do Calvário. A Voz do Calvário há mais de 34 anos afirmando que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A Voz do Calvário, comunicando seu irmão, seu amigo Valmir Justen, técnico de som mais uma vez nosso amigo Flávio Hoffman, e aqui atendendo os telefonemas de nossos ouvintes, o Paulo Nunes. E aí do outro lado você, que é a razão desta programação estar no ar. Estamos chegando no seu lar através da onda média, Rádio Santamariense, AM 630 kHz, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Também através do site radiosantamariense.com. Hoje não estamos no site da Voz do Calvário, só daqui da Santamariense. Telefones liberados 32 23 50 50 e os celulares 991 53 8660 e 996 40 5561. Código de área de Santa Maria, 55. Também estamos chegando no celular através da live no Facebook Valmir Justen. E aproveitando também já do início do programa, pedir aos nossos ouvintes que comunique, que avise os seus parentes e amigos que a Rádio Santamariense AM está no ar. As pessoas pensam que a rádio mudou para FM, deixou de existir. Não, a Rádio Santamariense continua na mesma frequência, mesmo local. Rádio Santamariense, Santa Maria, Rádio AM, 630 kHz. Já chegando aqui também o pastor Ibaré, para em seguida trazer a mensagem da Palavra de Deus e a oração em favor de nossos ouvintes. São 13 horas com 34 minutos e meio. Amigo Flávio, parte musical contigo. Vamos ouvir 2 belos hinos para o enlevo espiritual de nosso
saudade que está aqui dentro de mim. Quando eu me lembro daqueles dias maravilhosos e que você me amava, como também me ensinou a amar. Olha, as coisas por aqui hoje estão muito diferentes. E com grandes saudades eu me lembro de você. A Voz do Calvário, semeando a boa semente, resultados a eternidade revelará. Jesus veio ao mundo para nos salvar e as nossas almas veio resgatar. Lavou meus pecados, estendeu-me as mãos. Jesus libertou-me da vida enganosa da escravidão. Sou liberto por meu Salvador, que foi rejeitado no leito de dor. Rasgou seu véu e a terra tremeu. Deus amou o mundo, entregando à morte o amado seu. Ressuscitado foi meu Salvador, que verteu seu sangue purificador. Está sentado à destra do Pai. Se tu aceitares Jesus, a verdade, liberto serás. Dizer que não tens pecado, rejeitando a Cristo, Cordeiro imolado. Aceite a verdade, que é o Senhor, pois todos pecaram e necessitados são do Salvador.
A Voz do Calvário, a voz que vai onde você não pode ir. Muito bem, são 13 horas com 40 minutos, é isso, né, Paulo Nunes? A Voz do Calvário chegando em seu lar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus empreendimentos nessa segunda-feira, um dia lindo, maravilhoso, bênção de Deus nas nossas vidas. Tudo bem, Paulo Nunes? Tudo bem, graças a Deus, meu amigo. Paz do Senhor a todos, nossos ouvintes, nossos amigos que estão aí nos ajudando a fazer o culto, louvar a Deus nessa E ninguém ligou pra cá ainda, né? Pois eu tô estranhando. Vai ligar. Eu acho que não tem ninguém ouvindo o programa hoje. Não, mas tem isso aí. Será Eles que estão tem? quietinhos, É? comendo umas bergamotas no sol ali, né? E será que é ou minha mulher que vai ligar primeiro pra cá? Ah, eu acho que as irmãs são mais... É? É. Não, mas acho que é um irmão que vai ligar. As irmãs Vamos- são pontuais. São mais guerreiras. São- Não, mas o irmão tá levantando lá, vai pegar o telefone e vai ligar, quer ver? É a Senira que tá ajeitando ali o Pastora irmão. Senira É, a e o pastora pastor Senira. Lúcio. Dividir eles tempo. E então desejamos assim que vocês fiquem conosco até, olha aí, ó, tá chegando a tá aí, ligação, tá até aí. às 14h30 Vai falando conosco aí. aqui, né? Temos uma palavra de Deus por teu coração na pessoa do pastor Ibaré. Os louvores abençoados que estão falando. Ajude nós a levar essa voz mais longe, essa voz que rompe fronteiras. É verdade. Essa voz, né, pastor Ibaré, que ela entra num casebre, ela entra numa barraca, numa tenda, mas ela entra num palácio também. Atravessa rio, Rios. cerro, lavoura, Que voz fazendas, maravilhosa, e né? chega lá. Deus abençoe. Eu vou atender aqui, Valmir, tu continua. Foi a mulher que ligou, Cleusa Cassenotti, está ouvindo o programa. Um abraço, irmã Cleusa, que Deus abençoe a tua vida. Cleusa é uma bênção. Qualquer hora vai vir aqui no programa e é uma pessoa feliz da vida. Deus te abençoe, Cleusa. Pastor Ibaré, paz do senhor, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem? Alegria mais uma vez Bem. aqui no programa E nós A ficamos Voz alegres do com a sua presença. Calvário, né? E eu aproveito a oportunidade, né, já um pouco atrasada, mas para te cumprimentar aqui pelo aniversário no Amém. dia Dia sábado, né? 13. 68 anos, né? Tá me perseguindo, viu? Pastor, o senhor me entregou. O pessoal pensaram que eu tinha 48. Bárbara, tu não me disse que não podia dizer, viu? O senhor sabe que o rádio ele passa uma ilusão. Então, agora tem essa live, mas antes, quando não tem, todo mundo. O tempo das cartas, escreviam carta e telefonavam. O jovem Valmir Justo apresentando o programa. Que voz ele tem! Bah, que maravilha! Depois daí vem a live e fala, é esse aí? É esse cara, tal de Valmir Justo. Que decepção, né? Que decepção. Mas acontece. Muito obrigado, pastor Mas Ibaré. que Deus continue te abençoando, que tu seja esse instrumento nas mãos de Amém, Deus. graças a Deus. Que é através desse programa que vai fazer 35 anos agora, Em outubro, né? Tu continues por muitos e muitos tempos. Pode ser até a vinda de Jesus Isso, está tão próxima, é verdade, né? é verdade. Que nós estejamos talvez um dia aqui como hoje, né? Sim. E o Senhor venha nos buscar. E Fica o programa no ar aí, E nós vamos pretendemos embora. continuar junto, pastor Ibaré. É né? verdade. Com Eu, o certeza. senhor, o Paulo e mais outros. É aí, né? verdade. Até o dia que for da vontade do É Senhor. verdade. Né? Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Quem ligou, Paulo? É o irmão Adolar. Adolar, lá da Cipriano? Pede Deus te oração, abençoe. depois vamos orar para o pastor Ibaré pelo Adolar. Vamos Adolar. E a Cleusa, né, Valmir? Cleusa Cassenotti, né? Cassenotti, já tem mais ouvintes aqui. O Flávio, contigo aí, Flávio. Põe um anúncio da Assembleia de Deus para nós, por favor, e mais um hino para o enlevo espiritual dos nossos ouvintes.
Na Rádio Santamariense você ouve o programa A Voz do Calvário, na apresentação de Valmir Justen. Ouça este programa de segunda a sexta, das 13 horas e 30 minutos às 14 horas e 30 minutos. E nos domingos, do meio-dia às 14 horas. A Voz do Calvário, a voz que vai longe. Da Rua do Acampamento, que foi o acampamento dos índios. Muito bem, são 13 horas com 50 minutos, é a Rádio Santamariense e a Voz do Calvário, a voz que vai longe, chegando no celular. Mais ouvintes aí, Paulo? Eu não estou conseguindo abrir o celular aqui para nós ver as mensagens. Agora. Oi? Temos ouvindo também a Cátia Alves, José Alves, nossos amigos. Cátia Alves, José Alves, obrigado. Deus abençoe. Deus vizinho também, irmã Lauri, Rosa Cam, irmã Regiane, nossos cooperadores. Quem mais ligou? Irmã Lídia? Irmã Lídia ligou. Irmã Lídia Nate Neves. Mandar um abraço pro pastor Ibaré. Obrigado. Lídia, Raquel e o Alessandro. Deus abençoe a vida de vocês, né? Muito obrigado. Ali tem bastante mensagem aqui, o Paulo Nunes vai lendo para nós. Oferece um hino bem lindo pro pastor Ibaré. Amém. Vai rodar, irmã Lídia. Vamos cantar um hino bem lindo para ela, então? Vamos. Jesus sim vem. E daí o resto. De cruz ceregiu, é bom. Dela o dia fugiu, com o emblema de vergonha e dor. Eu amo assim, tem que demais, né? Vamos cantar mais? Eu não me recordo de cor. Tem que trazer a harpa para nós cantar. Para cantar e espantar os ouvidos. Não, aí Bahia nós não entendeu. Quem está ouvindo? Acho que como apresentador tá bem, Valdir. Como cantor nós vamos ter que melhorar. Vera Guimarães? A Vera Guimarães. Deus te abençoe, Vera Guimarães. Beto Correia. Quem? Beto Correia. Beto Correia, obrigado. Mais um grupo de irmãos, né? Mais um grupo de irmãos, Deus abençoe. Vai subindo aqui a tela. O Edivaldo Dutra também, dá os parabéns. Edivaldo Dutra. Obrigado, Edivaldo. Deus te abençoe. Dá uns parabéns. Amém. Obrigado. A Cleide Brum também. Cleide Brum. Isso. Tem uma Cleide Brum aqui em Santa Maria e tem uma da de Lagoões, município de São Gabriel. Deus abençoe aí. Também o Rudinei Lima, lá em Vista Alegre, São Gabriel. Deus abençoe. Um dia encontrei um pessoal de Timbaúva, município de Caciqui, que são ouvintes da Voz do Calvário. Um abraço para vocês. Também Rincão dos Gomes, lá na cidade de Jari. Deus abençoe a vida de vocês. Quem mais? O Jefferson Machado também. Jefferson Machado. Deus abençoe. Também o irmão Gelson e a irmã Ivone e o irmão presbítero Manuel Rosa Figueiredo, lá em Rincão dos Quebras. Deus abençoe a vida de vocês. Irmão Valdemar Bittencourt, lá no Rincão dos Bentos, também. Deus abençoe. Quem mais? O Adriano Lemos. Adriano Lemos, obrigado pela audiência. A Ledi Melo, Rosana. Ledi Melo, Santa Cruz do Sul. Ledi Melo a gente conhece desde criança. Vou contar um pouquinho a história. A minha mãe tinha centro de Umbanda e a gente foi morar no município de Rio Pardo. A mãe quer todos os cruzamentos e a gente terminou, a minha mãe levando esse pessoal tudo para Umbanda. Daí voltamos para Santa Maria e eu conheci o Evangelho. E daí comprei um tocadisco e uns disquinhos. Naquela época, o primeiro do Ageu Sara, o Novo Cântico, e um LP, Marisa de Almeida, com a Bíblia na mão. E levei lá, e daí eu conheci o Evangelho. Daí levei e gastava pilha de montão. Não tinha pilha que chegasse, botava a tocar, e as crianças tudo ficavam em roda ali, e já começaram a cantar com a Bíblia na mão, quero ver Jesus. E daí se tornaram tudo crentes. O pai deles se tornou presbítero da Assembleia de Deus em Ramis Galvão, e se salvou toda a família. Um abraço, Ledi, Deus te abençoe. Lindo demais, né? E também a Rosane Pires Ferreira. Rosane Pires Ferreira. Deus abençoe. Também a Nilza Pires, lá em Nova Palma. Deus abençoe a tua vida. Não tem nos ligado o pessoal lá da 8º Distrito de Nova Palma. Um abraço para eles. É verdade. A Lone Santos. Lone Santos. Isso. Deus abençoe. O Alessandro de Lima. Alessandro de Lima também, obrigado. O Luciano Souza. Luciano Souza, a família, obrigado. E a Lone também estava na homenagem na Carameira, ela lembra, né? De que sim. Estava lá participando. A Suzana Vasconcelos Bittencourt. Suzana Vasconcelos, deve ser São Cepé. Um abraço ao pessoal de São Cepé. O Tiago Siqueira, Deus abençoe. A Eliane Lopes. Eliane Lopes, também obrigado. A Ariane Machado. Ariane Machado. Deus abençoe. Ana Rocha, hoje é aniversário da Ana Rocha. Tá Ana aqui, Rocha, parabéns. Deus abençoe, Ana Rocha. Um abraço. A Cátia Helena Rodrigues. Cátia Helena Rodrigues, muito obrigado. Vamos ver o que mais aqui.
Salete Coelho. Salete Coelho, também de aniversário, não sei se foi ontem ou hoje. Um abraço, Salete Coelho. Deus te abençoe a tua vida, ali no Alta Boa Vista. A Sônia Santos Rodrigues. Sônia Santos Rodrigues, obrigado também. E deixa eu ver, o que mais seria? O Jocelino Ineu, ó. Jocelino, Jocelino é pescador, carneador de porco, mas não vem nada pra gente. Ele só mostra as fotos. Mas ele vai mandar uma hora dessa, vai ser tocado. O Antino. Da Rosa. Obrigado, Tino. Deus te abençoe. Dá os parabéns, Valdir, pra ti. Amém, obrigado. A Marlene Cordeiro, obrigado também. A Isena Bianchim também. Isena Bianchim, Alta Boa Vista também, obrigado. Isso, o Thiago Alves. Felicita também, Valdir, tá bom. Parabenizando. A Adélia Guibalda, um abraço. A Vilma Machado Andrade, muito obrigado. Manema Milbrates, em Paraíso do Sul, também um abraço. Mão Cardoso, em Porto Alves, Agudo, e também o irmão Eliseu no Cerro da Figueira. Deus abençoe. O Edenéas Silveira, deve ser, né? Isso. Filho do irmão Domingos Silveira. Um abraço a ele e a Fátima. E o Isaías de Souza foi o último que... Isaías de Souza, Deus abençoe, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe a vida de cada um. Não tem mais telefonemas aí ou não? Não tem? Flávio, vamos a mais uma mensagem musical. Escolhe para nós, Flávio, excelente Flávio na técnica de som. De nós tu terás muita alegria, vais receber o Espírito Santo que ficou por nosso guia, serás um crente revestido de poder. Que acessou a voz do Calvário por um acaso, saiba que nesse acaso há um propósito de Deus para a sua vida. Você sabe o valor que tem uma alma. Jamais os recursos humanos poderiam pagar o ouro, o dinheiro e a prata do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor
por ela, imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo e gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, tu te lembra do ide do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. A Voz do Calvário. A Voz do Calvário. Olha que maravilha, que bênção, são 14 horas com 2 minutos. Lembrar aos ouvintes que entrou o dinheiro para pagar a programação mês de junho. Então, tudo pago, graças a Deus. E eu muito obrigado aos meus queridos irmãos, amigos, ouvintes que cooperam mensalmente para que a Voz do Calvário permaneça no ar. Que Deus abençoe a você que é um contribuinte, que Deus prospere a sua vida, repreenda o devorador, né? Da sua vida, da sua família e daí das suas latas, né? Das suas vasilhas, das suas panelas, que o danado vá embora em nome de Jesus. Amém. E que bata a fartura na porta da tua casa, né? E Deus faz isso, Deus promete, né? É verdade. Eu estava falando com um jovem ontem que foi me visitar, um amigo, e estava falando sobre o salário. Daí eu estava dizendo, Deus está participando do teu salário? Não, Deus faz. Põe Deus no orçamento. Gosto desse negócio. Põe Deus no orçamento, senão as coisas não vão. Eu já tive experiência na minha vida. Eu tive experiência de ganhar dinheiro. Uma vez eu vendi 2 terrenos e Deus não participou. E sumiu o dinheiro de uma maneira tal que eu, diante de Deus, não estou mentindo, é verdade, eu tirava todas as roupas do guarda-roupa para olhar bolso por bolso, porque não era possível. Onde é que foi o dinheiro? Eu não acredito. Daí eu pegava a caneta, fazia a conta e fechava. Mas assim mesmo eu não acreditava. Não é possível, o dinheiro sumiu, porque Deus não fez parte do meu orçamento. Então você, meu amado ouvinte, se Deus não faz parte do teu orçamento, você vai sempre estar gatinhando, dá um passo para frente, 2 para trás e as coisas não andam. Deixa Deus fazer parte e você vai ver que bênção vai ser na sua vida, tá bom? 14 horas com 13 minutos e meio. Tem mais alguém aí, Paulo, ou não? Sim, Tem mais?
A Marli, ali do bairro Rosário, também ligou, está ouvindo. Depois nós vamos estar orando, pedir oração. Depois eu passar para o pastor Ibaré os nomes aqui. Tá bom. E, é isso aí. Então vamos à palavra de Deus, né? Que é a nossa palavra, que ela é boa. A gente fala coisas boas, mas ela passa. Mas a palavra de Deus, hoje ainda estava lendo, a palavra de Deus não passará. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. E essa palavra que o pastor Ibaré vai falar agora é a palavra de Deus. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Como diz um missionário falou, Deus fala nas entrelinhas. O pastor pode falar 20 minutos e uma frase só pode ser a suficiente para a tua vida, para mudar a tua vida, mudar a tua história. Pastor Ibaré, com o senhor. Meus queridos ouvintes, a paz do Senhor a todos, é muita alegria, estamos mais uma vez aqui, usando esses microfones abençoados da Rádio Santamariense, juntamente com o irmão Valmir, juntamente com o irmão Paulo, esses companheiros da causa do Mestre que estão aí fazendo esta obra para o engrandecimento do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um deles. E nós estamos aqui e gostaríamos de ler hoje alguns versículos do capítulo 8 do livro de Romanos, Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18. E depois vamos meditar mais alguns versículos, vamos ir lendo eles e vamos meditando na palavra de Deus. Diz o versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nesse versículo, o apóstolo Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, escreve para a igreja de Roma, e ele fala sobre as tribulações, as aflições desse tempo presente, se referindo ao tempo em que vivia o apóstolo Paulo. Mas a palavra de Deus, como é viva, a palavra de Deus, como é atual em qualquer ocasião, ela nos transporta para os nossos dias. Hoje também são dias de aflições, dias de dificuldades, talvez até mais do que daquele tempo. E o apóstolo diz que estas aflições nós devemos, com a ajuda do Senhor, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, suportá-las, porque diante daquilo que nós vamos desfrutar na eternidade, na presença de Deus, elas não têm significado nenhum, ou aliás, elas serão esquecidas. Estas coisas do tempo presente, as lutas, as dificuldades, as doenças, os confrontos nas batalhas espirituais que temos diariamente como igreja e como servos de Deus, elas ficarão esquecidas, porque lá na eternidade, na presença do Senhor, nós vamos desfrutar de toda a extensão de tudo aquilo que Deus preparou para a sua igreja antes da fundação do mundo. Por isso o apóstolo aqui fala que ele tem por certo que as aflições daquele tempo não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E eu às vezes fico meditando, irmãos, e você também já deve ter tido esta oportunidade de meditar, que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não escutou, aquilo que não subiu ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para nós. É algo infinito, é algo glorioso. Então vale a pena nós sofrermos, vale a pena nós passarmos por tribulações, por lutas e por situações indesejadas, porque o Senhor está preparando para nós um lugar maravilhoso. E continua a palavra de Deus. Fala agora que o versículo 19 diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou,
na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Quando nós lemos estes versículos do 19 até o versículo 22, que há exatamente uma expectação, algo assim uma expectativa por parte dos homens do que ainda tem para acontecer. Porque nós estamos observando a própria natureza, ela se convulsionando, ela se expressando através de diversas formas. Tem momentos que nós observamos nos noticiosos aquelas grandes inundações, os grandes terremotos, grandes cataclismos, e nós ficamos pensando, e muitas vezes nós observamos quando os repórteres, eles fazem uma entrevista com aquelas pessoas que estão passando, vivendo aquele momento, eles dizem: eu estou hoje com 70, 80 anos e nunca vi tal coisa, é a primeira vez que eu estou contemplando isso. Meus amados, isto é a própria natureza que está se convulsionando, porque ela também foi criada perfeita, como todas as coisas foram criadas perfeitas pelo nosso Deus lá no início da criação. O homem foi a coroa da criação de Deus. A própria natureza, ela produzia continuamente, mas o pecado transformou não somente o homem, que tornou-se rebelde, tornou-se insubmisso, mas também a própria criação, os próprios vegetais, o próprio sistema todo do mundo ficou afetado pelo pecado. Os próprios animais que antes eram mansos, hoje são ferozes, são perigosos. Tudo isso aconteceu por causa do pecado. E nós sabemos que um dia, quando Jesus retornar a esta terra, não para buscar a sua igreja, mas vem com a sua igreja, e instalar aqui na terra o seu reino milenal, diz que estas coisas voltarão a acontecer. Diz que aquele que planta, ele e o que cega, eles andarão praticamente um perto do outro, porque a quantidade, a produtividade da terra será como nos dias do Jardim do Éden. Não haverá mais necessidade de pulverizar a terra contra certas pragas que vêm às vezes destruir as plantações. Não, tudo será perfeito, haverá paz, os animais, as crianças brincarão com os animais ferozes, haverá uma paz maravilhosa. E para isso nós estamos caminhando. A igreja vai participar disso. A igreja vai reinar com Cristo no milênio. E nós vamos ser sacerdotes, vamos ser administradores nesse momento. E diz mais a palavra de Deus, que não é somente a natureza, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo. Também nós gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque hoje, meus queridos irmãos em Cristo, que ouvem esta pregação, nós estamos vivendo num tabernáculo provisório. Esse corpo que nós vivemos, um dia ele vai para o pó, vai se tornar em pó para confirmar a palavra de Deus que diz que nós fomos criados do pó e ao pó nós retornaremos. E nesse corpo físico, nós, por causa do pecado, sentimos as dores, as enfermidades, as doenças que vêm sobre a humanidade, tudo por culpa do pecado, em ação por causa do pecado. Mas nós estamos esperando a redenção do nosso corpo
Quando vai se dar a redenção do nosso corpo? No dia do arrebatamento da igreja. O nosso corpo físico, ele vai passar por uma transformação instantânea. Diz a palavra de Deus que os mortos em Cristo, cujos corpos estão nos sepulcros, eles ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, os nossos corpos serão transformados num corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, quando ressurgiu ao terceiro dia. Assim como ele é, nós o veremos, e iremos todos ao encontro de Jesus nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Neste período que nós estaremos nos céus, nós vamos participar do tribunal de Cristo, não para receber condenação, mas os nossos atos, o que nós fizemos através do nosso corpo, as nossas obras, elas vão ser pesadas na balança de Deus. Nós vamos receber o galardão por aquilo que nós fizemos em prol do reino de Deus. O amor que dedicamos a Cristo, o amor que dedicamos aos nossos irmãos em Cristo, quando estendemos a mão a um necessitado, todas estas coisas, o Senhor vai dar o seu galardão para nós. Nenhum vai ficar prejudicado, a não ser aquele que, como aquele homem da parábola, que enterrou o seu talento, não quis trabalhar no seu talento. Diz a palavra de Deus que esses vão ser salvos como que pelo fogo, vão ter prejuízo. Nesse mesmo momento, quando o mundo estará debaixo do governo do anticristo, durante a grande tribulação, sofrendo e os castigos de Deus, todos os julgamentos de Deus sobre o homem e sobre o pecado e sobre o anticristo estarão acontecendo aqui na terra. Se não fosse por causa do povo escolhido, e se abreviasse aqueles dias, nenhuma carne continuaria viva. Mas Deus tem os seus propósitos. Enquanto isso, a igreja, depois de passar pelo tribunal de Cristo, participará das bodas do Cordeiro. Que momento maravilhoso, que momento sublime, meus amados irmãos. Aleluia! Eu anelo estar ali. Louvado seja o nome do Senhor. E creio que todos aqueles que são fiéis a Cristo têm esse desejo, têm esse anelo de um dia estar com Cristo, desfrutando do seu reino, da sua presença, da sua glória. Aleluia. Depois desse tempo, aleluia, a besta, o falso profeta, o anticristo serão destruídos. A igreja voltará para com Cristo. E então reinará o Senhor e estabelecerá o seu reino de 1000 anos. A igreja vai participar. Como eu já disse anteriormente, será um reino de paz, onde tudo será paz e Jesus reinará absoluto sobre este mundo. Nós viveremos na Jerusalém celestial e na Jerusalém terrena. Haverá 2 Jerusalém. Aleluia! E nós vamos participar de toda esta glória. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso esse texto diz que nós estamos esperando, a saber, a adoção, a redenção do nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Nós não estamos esperando alguma coisa que nós não sabemos. Embora nós não vimos estas coisas, nós esperamos o que não vemos. Com paciência estamos esperando. Louvado seja o nome do Senhor. E diz mais a palavra de Deus, que enquanto estamos aqui como igreja, o Senhor tem mandado o seu Espírito Santo, o Consolador, que está conosco e que faz viva em nosso coração, no nosso dia a dia e na sua igreja. A palavra de Deus é viva para nós, porque o Espírito Santo nos faz lembrar dela. Ele torna
a palavra de Deus na nossa vida como algo que nos incentiva a caminhar para frente, a olhar para Jesus Cristo. E diz o versículo 26, um versículo muito lindo, diz assim: da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que coisa maravilhosa! Não somente nos consola o Espírito Santo, não somente nos conforta nos momentos de dor e de aflição, não também nos anima quando estamos enfraquecidos, mas também nos momentos de angústias, quando nós vamos orar e muitas vezes as nossas palavras não conseguem ser traduzidas verbalmente. O Espírito Santo não ora por nós, mas ele ora junto conosco. Ele está ao nosso lado e faz com que as nossas lágrimas, os nossos gemidos, sejam traduzidos diante do trono de Deus, naquilo que nós não podemos expressar. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, meus queridos irmãos, esta oração se torna em línguas estranhas. Nós recebemos a virtude do Espírito Santo novamente e falamos em mistérios. E diz o apóstolo Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, quando ele dá as instruções para a igreja para normatizar os dons espirituais, ele fala do dom de profecia, ele fala do dom de línguas, ele fala do dom de interpretação de línguas, e ele diz que aquele que ora em línguas, ele ora bem, embora não entenda o que está lendo, mas ele é edificado, ele é fortalecido. E quando o Espírito Santo nos alegra de tal forma, e nós começamos a falar em línguas estranhas, nós sentimos um gozo sobreexcelente. E nós sentimos que aquela oração, embora nós não entendamos o que estamos falando, a não ser que o Senhor nos dê a inspiração de entendê-las, nós sentimos que aquela oração é uma oração perfeita, que chega ao trono da graça e vem a resposta para nós. Aleluia! Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito Santo, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Que ministério lindo! Que ministério maravilhoso tem o Espírito Santo. Ele é o Paracleto, ele é aquele que fica ao nosso lado, ele é aquele que nos assiste nos momentos em que nós estamos aflitos e precisando de ajuda. Ele é aquele que fala lá em 1 João, quando diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Ali também aquela palavra é traduzida por Paracleto. Jesus é o nosso intercessor, o Espírito Santo também se torna o nosso intercessor. É muito maravilhoso. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Esse versículo também é o versículo que nos traz muita alegria. Esses dias eu estava ouvindo aqui neste programa, num domingo, o irmão Paulo Nunes e o irmão estando aqui falando a palavra de Deus, e eles faziam referência a José do Egito. E eu fiquei maravilhado ouvindo os irmãos Valmir e o irmão Paulo conversando sobre aquele assunto, e realmente esse versículo aqui se encaixa perfeitamente na vida de José, na vida de Daniel também, que talvez não... O José, por exemplo, entrou no Egito como escravo. Ele era um homem que pertencia ao patriarcado, aqueles 3 patriarcas. Ele era da família abençoada por Deus, que Deus tinha feito um juramento para Abraão, retificado para Isaac e para Jacó. Palavra de Deus firme, que o Senhor não revoga, não volta atrás.
agora ele se vê vendido pelos seus irmãos, que o venderam para os midianitas, os mercadores, e ele chegou como escravo. Ele da família real como escravo. Passa por toda aquela situação, e Deus agora coloca, depois nós não vamos falar, porque o assunto é muito longo, mas José chegou, depois de Faraó, era José, se tornou governador do Egito. E seus irmãos que o venderam, aleluia, vieram porque a fome assolou aquele mundo de então, só no Egito, por causa de José, da sabedoria que Deus deu a José, interpretando o sonho de Faraó. Ele pôde colocar nos seus silos, se é que existiam naquela época, toda a colheita no tempo de fartura, e ficou ali ele como um celeiro para o mundo de então. Todos os povos vinham ali e José administrava tudo, porque ele tinha o espírito de sabedoria de Deus. Aleluia! Aqui se cumpre esta palavra. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Talvez, meu querido irmão, você esteja passando por alguma dificuldade e você coloca a mão na cabeça e diz, mas por que eu estou passando? Espera pacientemente no Senhor. Faz um exame de contas da tua vida espiritual diante de Deus. Vê se não tem nada errado. Se tu tens paz com Deus, fica firme no teu lugar buscando a face do Senhor, porque isso vai passar. E os dias que virão após serão dias de bênçãos, dias de fartura, dias de comunhão com Deus como tu nunca passaste antes. Creia nesta palavra, porque é palavra de Deus. Aleluia! Sabemos que todas as coisas contribuem. Não são apenas algumas, mas são todas. Aleluia! Vamos orar nesta hora. O tempo já está passando. Temos aqui os pedidos da irmã Marli, da irmã Noeli, seus netos, o irmão Adolar, a irmã Vera e o irmão Vitor. Eles não colocaram aqui o seu pedido assim, o específico, né? Mas certamente estão precisando de uma ajuda do Senhor. E todos os nossos ouvintes, aqueles que têm uma necessidade, vamos colocar agora aos pés do Senhor. Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele vem em nosso socorro. Amado e querido Deus, santificado seja o teu santo e maravilhoso nome. Mais uma vez eu glorifico o teu nome, mais uma vez eu te dou graça, Senhor, por estar nesse microfone, transmitindo a tua palavra, somente a tua palavra. Não é o meu pensamento, mas é o teu pensamento. Ó Senhor, e preguei com liberdade, sentindo a presença do teu Espírito Santo. Certamente os nossos ouvintes também estão sendo impactados por esta palavra, e eu rogo por eles, Senhor. Ó Deus, por todos que fizemos leitura dos seus nomes, que a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor, aleluia, esteja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Ó Deus, essa irmã que pediu pelos seus netos, ajuda, Senhor, fortalece, anima, Senhor, aquele que está abatido e aquele que está esperando em Ti. Ó Deus, que não desanime, mas continue esperando no Senhor, porque do Senhor vem a vitória. Continua abençoando esse programa. Agradecemos pela vida do irmão Valmir, que sábado completou mais um ano de vida. Concede saúde, concede alegria. Ó, firma o teu servo, Senhor, concede sabedoria do teu Espírito Santo para ele continuar ainda por muitos e muitos anos, ou quem sabe até o dia da tua vinda, neste programa, anunciando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que breve voltará para buscar a sua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém, amém. Declaramos abençoado a todos os nossos ouvintes. A hora já está passando. Paulo Nunes, temos mais pessoas ouvindo o programa. Sim. Pastor Ibaré, o senhor estava falando, eu lembrei, que bênção. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O próprio Deus enxugará, né? É verdade. Pessoas que estão chorando, ouvindo essa programação. Confia no Senhor, um dia Ele vai enxugar suas lágrimas. Tem o hino 422 da nossa harpa cristã que diz que lá não haverá... como é que é? Dor, tristeza, mas não haverá cerimônias fúnebres, né? Não haverá ninguém enterrando ninguém. Faltou a palavra correta. Mas, irmãos, olha, o 422, né? Aqui a nossa harpa, pastor. Tá aí. Eu tinha harpa aí, perdemos de cantar, então. Que coisa tremenda. No céu não entra pecado. Isso. 422. É lindo esse. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Aleluia. Eu estou sempre com a minha companheira. As lágrimas dos olhos, até a manga da camisa da gente enxuga. Qualquer coisa enxuga, mas a do coração só Deus. Só Cristo. Quem está ouvindo aí, Paulo, rapidamente, que a hora está em cima. A Lucimara Langendorf. Lucimara, deve ser da família Langendorf de São Gabriel. Águida Leal, obrigado. Ariovaldo e Ivaniza. Ali no loteamento Lopes, Ariovaldo e família, Deus abençoe. Cleide Brum. Alexandre Santos. Moisés Melo. Deixa eu ler. Moisés Melo em Banhados. Deus abençoe também o Vando, Silvano, a Maria, o Joãozinho, a mãe Helena e o Vilmar e a Sila lá em Catuçaba. A Zelinda Uzum lá em Uberaba, Minas Gerais. Deus te abençoe, Zelinda. A Rosane Pires. Oli Rodrigues. Pode ler. A Nina Teneves, Oli. A Fátima Terezinha. Pode ler. A Fátima Santos. A Vera. A Fátima, muito obrigado pela cooperação. Um Horácio, uma Fátima. O Rodrigo de Vargas. Caldenira Lemes. Luiz Carlos Ribeiro. A Mary Nunes. Luiz Carlos Ribeiro em Cachoeira do Sul. Mary Nunes, minha sobrinha em Canoas. Um abraço, Mary. Pra ti, o Nene e as crianças, um beijo. A Cecília Souza. Também em Canoas, a Mary. Oi? A Vani Oliveira César. A esposa do pastor Manuel César. Mãe do pastor Eliezer César. A Eunice Ribas e Ana Maria de Freitas. E a Marta Cordeiro. Muito obrigado a todos. Ao finalizar esse programa, agradeço a Deus em primeiro lugar, a você pela amável sintonia, a eficiência do Flávio na técnica de som, pastor Ibaré e Paulo Nunes esteve conosco. Novo encontro amanhã nesse mesmo horário. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Uma boa tarde para você e a sua família. Aqui na terra, as lutas completas, as tentações me atacam sem fim. Porém, em breve, que tudo me esqueço, gozando as delícias preparadas pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade de estar com Jesus meu Senhor. Transmitindo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, para o mundo inteiro. A Voz do Calvário, a potente voz do Evangelho de Cristo, que pode transformar vida. E 24 horas no www.avozdocalvario.com. O trem da vida. A vida é como uma viagem de trem. Quando nascemos, entramos nesse trem e nos deparamos com algumas pessoas que julgamos estarão sempre nessa viagem conosco. Infelizmente, em alguma estação elas descerão e nos deixarão órfãos de seu carinho, amizade e companhia, mas isso não impede que durante a viagem, pessoas que virão a ser especiais para nós embarquem. Assim é a viagem, cheia de sonhos, fantasias, esperas, despedidas. O grande mistério é que jamais saberemos em qual parada desceremos. Mas há esperança que em algum momento estaremos na estação principal e teremos a grande alegria de vê-los novamente.
Façamos então com que a nossa viagem seja tranquila, que tenha valido a pena e que Deus tenha sido o condutor desse trem, para que quando chegar a hora de desembarcarmos, estejamos certos de que o caminho foi traçado por Ele. Você ouviu na Rádio Santa Mariense o programa A Voz do Calvário, na apresentação de Valmir Justen. Ouça este programa de segunda a sexta, das 13 horas e 30 minutos às 14 horas e 30 minutos e nos domingos, do meio-dia às 14 horas. Uma boa tarde. A Santa Mariense dá de 10. Programação totalmente